Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje, num formato um pouquinho diferente, eu resolvi fazer esse vídeo por causa da polêmica que está armada aí, né? Principalmente com a notícia que o Papa está apoiando as uniões civis dos homossexuais. Então, esse vídeo aqui é para a gente tentar entender o que realmente o Papa disse, né? Porque as notícias são muitas as informações, muitas vezes se tira do contexto aquilo que o Papa falou e se perde o objetivo do Papa. Então, esse vídeo aqui é para rapidinho explicar para você o que o Papa realmente quis dizer com essa declaração aí que está em todas as manchetes, o que mudou e o que talvez não mudou na doutrina da igreja com relação aos homossexuais. É importante a gente entender todo o caminho que o Papa Francisco está fazendo e o contexto em que essa declaração foi tirada, porque essa declaração faz parte de um documentário. É um documentário que um diretor russo, que o nome está aparecendo aí, que eu não vou pronunciar porque é muito complicado e eu não falo russo, infelizmente. Esse diretor que está aparecendo o nome aí, ele se encantou com a humanidade do Papa Francisco. Depois de ver algumas atitudes, alguns gestos, algumas palavras, ele olhou o ser humano Francisco, não tanto o Papa, mas a pessoa. E ele se encantou justamente com a generosidade, com a bondade, com a humanidade de Francisco. E ele decidiu fazer um documentário justamente mostrando isso, o lado humano do Papa. Então esse documentário que foi lançado nesse dia 21 de outubro, no Festival de Cinema lá de Roma, tem 2 horas de duração e vai mostrando os diversos temas que foram abordados durante o pontificado, durante o governo do Papa Francisco. Tem temas sobre os migrantes, os imigrantes, principalmente a situação ali na Europa com a chegada dos africanos que estão chegando ali, questão dos muros e das divisões que acontecem muitas vezes no mundo, tema da pandemia, está falando sobre isso, tema sobre família, sobre casais em segunda união, diversos temas. E um dos temas que é abordado é justamente essa questão dos casais homossexuais. Mas num vídeo de 2 horas que tem esse documentário, a parte que fala sobre as uniões homossexuais são 2 minutinhos, né? Mas foi justamente isso que causou todo esse estardalhaço. No documentário, em que aparece diversas falas, diversos gestos, diversos momentos do pontificado do Papa Francisco, aparece uma situação de um casal homossexual que tinha escrito uma carta para o Papa perguntando, eles têm 3 filhos adotados, perguntando se eles deveriam ou não levar esses filhos à igreja, qual que era a opinião do Papa, porque muitas vezes eles sentiam o preconceito, o olhar torto, a rejeição das pessoas que estavam ali na igreja. Muitas vezes eles não se sentiam à vontade de levar os seus filhos adotados ali para participar da Santa Missa, né? E o Papa, recebendo aquela carta, são milhares de cartas que ele recebe todos os meses, né? E de vez em quando ele escolhe alguma dessas situações, pega o telefone e liga para a pessoa que escreveu a carta. E foi o que aconteceu. O Papa ligou para esse casal homossexual, dizendo que sim, eles deveriam levar os filhos à igreja, eles deviam incentivar a participação dos filhos, deviam educá-los na fé, sem medo dos julgamentos, dos preconceitos, mas a importância de apresentar aquelas crianças a Deus. E o Papa enfatizou que eles são filhos de Deus, que eles são amados pelo Senhor. E essa é a linha de sempre que o Papa toca
nesse tema, ele quer mostrar que mesmo as pessoas que têm essa tendência, essa condição homossexual, que elas são filhas de Deus, né? Ninguém é excluído, não são possuídos pelo demônio por causa disso, mas são filhos de Deus. O Papa, em diversas ocasiões, ele repete justamente isso. Todo mundo é filho de Deus. A gente não tem o poder de dizer, não, tal pessoa, por causa disso ou por causa daquilo, não é filha de Deus, não. Todos são filhos de Deus. Os ateus, os homossexuais, todos. Não dá para a gente escolher uma categoria que esteja fora dessa que é parte comum da humanidade. Todos somos filhos de Deus. O documentário mostra esse casal falando sobre esse depoimento do Papa, mostra um chileno que foi vítima de abusos por parte de um bispo lá do Chile, e quando ele se encontrou com o Papa, ele justamente ouviu as mesmas palavras. Ele que foi muitas vezes incompreendido, foi julgado por ter sido vítima de um abuso por parte de um religioso, ele se sentiu acolhido pelo Papa, que disse muito isso, né? Que Deus o ama do jeito que ele é, na condição que ele está, que ele é filho de Deus. Essa tônica, essa dinâmica se repete durante todos os discursos do Papa, né? Ele sempre ressaltando essa questão da misericórdia, do amor de Deus, que não exclui ninguém. Se a gente recordar lá em 2013, quando o Papa veio aqui no Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, no voo de volta para a Itália, algum jornalista perguntou justamente sobre as pessoas homossexuais. E o Papa respondeu, bom, o que a doutrina da igreja ensina, que o catecismo fala sobre as pessoas homossexuais, todo mundo já sabe. Mas se um gay decide seguir a Deus, se ele vive retamente, quem sou eu para julgar essa pessoa? E a partir dali, a gente percebe que o olhar do Papa não é tanto para a condição, mas para a pessoa. Acho que essa é a grande lição de tudo o que o Papa Francisco fala, que na verdade é aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Não são tanto os atos, não são tanto as escolhas, mas a pessoa, a dignidade da pessoa de filho de Deus, isso nada e nem ninguém pode roubar, né? O Papa sempre ressalta bastante essa afirmação e essa ideia. E, na verdade, essa fala dele não é novidade, né? Se você acompanhar uma entrevista que o Papa deu para a Televisa do México, eu vou deixar o card aqui em cima, está em espanhol, mas no minuto 57 dessa entrevista que está no card aqui em cima, o Papa fala basicamente a primeira parte do que ele falou no documentário que está causando todo esse alvoroço. O Papa disse assim: as pessoas homossexuais têm o direito de estar em família. Então, aqui se criou uma confusão porque se tirou do contexto. O Papa não está falando que o casal homossexual é uma família como casal de homem e mulher. Não está dizendo de sacramento do matrimônio, não está dizendo que é uma família sonhada por Deus, etc, etc. Ele está dizendo que eles têm direito a estar em uma família, porque a pergunta que foi feita para o Papa, e que não aparece no documentário, é justamente sobre a relação dos homossexuais com a sua família de origem, sobre aqueles pais que muitas vezes rejeitam seus filhos, não aceitam, expulsa da família, renega a herança, etc. Tantas situações que a gente sabe que existe por aí. Então, quando o Papa fala que as pessoas homossexuais têm direito de estar numa família, é justamente isso. São filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deveria ser expulso ou se tornar infeliz por causa disso. Então, justamente essa ótica. São filhos de Deus. Ninguém é mais ou menos por causa da sua condição sexual.
Mas o importante é, aos olhos de Deus, que todos somos iguais, todos somos amados, independente de qualquer coisa. E depois, a novidade que nessa entrevista de 2019 o Papa não tinha falado, mas que ele fala, mas como ele fala que sempre defendeu isso, é a questão da lei sobre as uniões civis. Ou seja, que no âmbito civil, que no âmbito das leis da sociedade, essas pessoas possam ser protegidas. Por exemplo, às vezes um casal homossexual que vive a sua vida juntos e depois constrói uma casa, uma propriedade juntos, e às vezes um morre e o outro acaba ficando sem os direitos, ou um fica doente, precisa do cuidado, e às vezes, por não ter esse respaldo da legislação, muitas vezes são prejudicados. Lembrando que o Papa não está falando para o Brasil ou para a Itália, mas está falando para o mundo todo. E a gente sabe que no mundo ainda existem leis que mandam matar homossexuais, que mandam para a prisão. Então o Papa justamente está olhando o ser humano e dizendo que nessa situação eles precisam ser, no âmbito civil, defendidos e tutelados quanto aos seus direitos. O Papa está falando do direito da pessoa. É uma questão que todos somos iguais perante a lei e devemos ter os nossos direitos tutelados e protegidos. Mas não quer dizer que o Papa está falando de casamento homossexual. União civil é uma coisa e o sacramento do matrimônio é outra completamente. O que Deus uniu homem e mulher no sacramento do matrimônio é algo religioso, é algo que faz parte da legislação da igreja. E isso não tem papa, não tem cardeal, não tem padre que pode mudar isso. Por mais que anos passem, mas aquilo que a palavra ensina sobre o sacramento do matrimônio, homem e mulher, isso não se pode mudar. Outra coisa é o âmbito civil, é o âmbito deste mundo, os direitos diante da sociedade. Isso o Papa diz que sempre defendeu que eles possam realmente ser tutelados nesse aspecto. Então é importante que a gente faça essa diferença. O Papa não está aprovando o casamento homossexual como igual ao casamento entre homem e mulher, não. São aspectos diferentes. Mas se a pessoa decidiu viver aquela vida, formar uma vida junto, essa união, diante da lei dos homens, isso deve ser reconhecido. Me recorda aquilo que Jesus fala no Evangelho: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Diante deste mundo, diante das leis, nós temos que cumprir os nossos deveres e a lei deve tutelar os nossos direitos também. Mas outro aspecto é a questão religiosa, é diante de Deus como essas questões são trabalhadas. Então, eu sei que muita gente pode criticar, muita gente pode não gostar, mas aquilo que o Papa está querendo mostrar é o que, na verdade, Jesus nos ensina sobre o amor ao próximo. Não é porque uma pessoa vive essa condição homossexual que ela não é amada por Deus, que ela não é filha de Deus, que ela deve ser marginalizada ou vítima de preconceito, de homofobia, de forma alguma. Aos olhos de Deus, todos somos iguais, todos devemos ser amados. Então, que a gente possa amar realmente a todos como a nós mesmos, independente das escolhas, da condição, da situação que a pessoa vive, mas que o amor e o respeito à pessoa humana nunca falte. Outra coisa é a doutrina, se é certo, se é errado, não entro no mérito da questão aqui neste vídeo, mas o respeito e o amor, isso nós devemos ter com todos, independente de sexo, de raça, de religião, de opção sexual, independente de tudo, o amor é o nosso dever. Que Deus abençoe você, que você possa realmente entender aquilo que o Papa disse, sem as confusões que muitas vezes a mídia coloca,
é uma fala forte, mas muitas vezes, diante de um documentário que falou tanta coisa bonita que o Papa Francisco fez, se focou somente nesses 2 minutinhos diante de 2 horas de vídeo, mas é importante a gente entender o contexto em que o Papa falou isso. Fique com Deus e nos vemos num próximo vídeo.